Em 2022, diziam que o Lula ia fechar as igrejas. A sua igreja foi fechada? Não. Sabe o que ele faz em dezembro de 2025? Ele considera a música gospel como um patrimônio. É a valorização da crença cristã. Tudo bem, muito lindo. Politicamente é um aceno por um grupo que nos últimos anos despreza ele. Eu não sei se vale a pena politicamente falando na questão estratégica, mas eu vou falar como cidadão brasileiro. Eu não votei no Lula para ele fechar a igreja, obviamente. Eu acho que cada um de verdade exerce a fé que quer e que lhe convém. Só que eu esperava que ele taxasse as igrejas. Eu acho que onde entra dinheiro, você tem que declarar. Se não, você faz o que você quiser. E hoje a lavação de dinheiro que existe nas igrejas é gigantesco. Ninguém sabe quanto uma igreja lucra. E a gente sabe que tem igrejas que lucram muito. Pastores são bilionários. Em uma época que tem que arrecadar, não é? A conta não fecha. Maravilhoso que ele isentou o trabalhador de declarar, né, pagar imposto, quem ganha até 5 mil reais. Vai cobrar do mais rico, certíssimo, eu votei no Lula para isso. Só que por que as igrejas continuam isentas de declarar imposto de renda? E aí, um nicho tão privilegiado, ele vem e coloca a música gospel como um patrimônio, enfim. Por isso resulta em que na prática? Consegue mais recursos financeiros. É mais fácil promover eventos de cunho cristão. E tudo isso eu estou falando com dinheiro público. E aí é o cerne de onde eu quero chegar, né? A temática desse vídeo. Nós estamos num país laico de verdade, onde discrepantemente uma religião tem muito mais privilégio perante as outras? Eu vou dar outro exemplo. Réveillon no Rio de Janeiro. Vai ter o palco gospel. Novamente, dinheiro público. Para um nicho religioso. O prefeito Eduardo Paes foi questionado. E ele disse que o Réveillon é de todos. Então, se é de todos, então coloque lá para todas as religiões o seu palco. Não é de todos. Vocês estão querendo ganhar um público que até então nem é garantia que vai votar em vocês. Só que a questão aqui, não estou falando de estratégia política num ano eleitoral. Eu estou falando de justiça. Eu estou falando de privilégios em instituições públicas. Sabe? Em espaços públicos, coletivos. E automaticamente investimento público. Cadê a diversidade? O acesso igualitário? E o pior, nas redes sociais do Eduardo Paes, teve eu não vou saber, um pai de santo, babalorixá, não sei exatamente o cargo que ele exerce como na religião de matriz africana. E ele questionou o Eduardo Paes. A resposta do Eduardo Paes, que eu adoro ele, tá? Sempre me simpatizei muito por ele, mas foi desprezível, para não falar mal educada mesmo. Ele se referiu ao rapaz, né, ao tal pai de santo, que é impressionante o desrespeito dessa gente. Que dessa gente, Eduardo Paes? Você sabia que nas comunidades cariocas existe a facção gospel? Traficantes evangélicos que destroem os templos de Umbanda, de Candomblé, não deixam as pessoas exercerem a sua fé, a que não seja pelo menos a cristã? Tem um racismo absurdo religioso nesse país hoje. E tá vindo da parte dos evangélicos, dos cristãos, que já foram perseguidos. Deveriam ter aprendido o que é sofrer preconceito por ser evangélico. Agora eles estão empoderados com uma bancada no Congresso que é o maior absurdo, a maior discrepância e que demonstra essa disparidade de privilégios entre religiões. E aí vem o prefeito do Rio de Janeiro e com uma escrita, né, um texto, essa frase desprezível, só fomenta esse racismo religioso. Então, se eu tenho uma crítica a fazer ao governo Lula, é que, infelizmente, ele se dobrou à religião evangélica, ao público evangélico, que vai votar
no Flávio Bolsonaro, majoritariamente falando. Não dá para generalizar tudo, óbvio. Mas nos púlpitos das igrejas, você é vilanizado, Lula. E a gente aqui te defende. A gente sabe que a política, você tem que fazer coisas para conseguir voto. O objetivo do político é voto, gente. Então não dá para condenar. Eu consigo entender ele tomar uma decisão dessa. Mas esse Lula paz e amor não precisa ser substituído pelo Lula ódio, vingativo. Mas é o justo. Música gospel não é patrimônio público. Não faz parte, não pode ser colocada numa questão, numa redoma acima dos outros tipos de ritmos. Por quê? Pra quê? É o que eu falo. Esse privilégio é o start para um Brasil evangelistão. A gente acha que pode ser exagero, mas a teocracia está batendo na porta desse país e as pessoas estão ignorando. Países do Oriente Médio, que a gente sabe, né, já vimos fotos da década de 70 onde as mulheres eram normais, né, tinham vestimentas normais como aqui no Ocidente. Hoje, por causa da religião de um governo teocrático, elas estão cobertas. Dando um exemplo apenas. E eu vou lutar até o final, até onde eu puder, para que você tenha o direito de exercer a fé que você quiser. Você vai na igreja, você faz o que você quiser, mas você não tem o direito de impor o que você acha certo para a sua vida na minha. E é isso que um governo teocrático faz. Então, música gospel, a religião evangélica é boa para o evangélico. Só. E só para finalizar, o Flávio Bolsonaro aceitou Jesus na Igreja Lagoinha do André Valadão. Não, eles não questionam nada. Para eles é uma bênção, uma glória divina. Eles não entendem que é uma estratégia apenas eleitoreira. Só que falando de estratégia, isso dá certo. Quem fez a leitura desse público de forma mais certeira é a direita. Então, Lula, você pode fazer o que você quiser. Valorizar, empoderar todo esse nicho. No final, eles vão votar no Flávio Bolsonaro.